Oi pessoal, bom dia, boa tarde, melhor dizendo, né? São mais de meio-dia e a gente está começando aqui nosso papo mais uma vez. Queria agradecer a quem já está se chegando. Acho que é uma boa hora para mandar uma mensagenzinha para os amigos, para compartilhar, né? Eu nem sei, na verdade, se dá para compartilhar um link de transmissão ao vivo, mas se der, por favor, faça isso. Ajuda a gente a fazer esse canal crescer. Tem aí amigos queridos chegando, né? Gente que tem mandado feedbacks muito legais pra gente. Eu só posso agradecer. Esse é um projeto que começou com uma ideia muito honesta, muito direta, muito sincera, gente. A tentativa aqui é de construir uma reflexão mais honesta, mais verdadeira possível, para que vocês se sintam o mais seguros possível para lidar com esse momento que é bastante peculiar, né, da nossa história. Eu vou aproveitar e dar uma limpadinha no óculos enquanto a gente começa, né, porque todo mundo quem tem cílios grandes e usa óculos sabe do que eu estou falando, né? O cílio funciona como uma espécie de sujador de para-brisa, por assim dizer. E aí, agora deu uma melhorada. Bom, gente, olha só. Queria então agradecer. Tem sido fantástico o que está acontecendo aqui. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar números para vocês. Essa minha conta profissional sempre esteve muito vinculada às questões da empresa. E quando a gente começou essa live, hoje eu acho que nós temos aqui... A gente está chegando a umas 10 lives, né, feitas. Nós tínhamos lá nessa página do Instagram 500 pessoas seguindo a gente. E isso tem uns 10 dias e hoje a gente já está batendo 997, né? O que para mim é um número fantástico e mostra o quanto que a gente tem crescido e o quanto que a gente tem conseguido fazer com que essa ideia de um diálogo feito com muita técnica, com muita análise, fugindo dessa ideia besta de fla-flu, permitindo que a gente compreenda os desafios que estão sendo colocados em âmbito de conjuntura política para o país nesse exato momento, possam crescer, né? Então é uma felicidade muito grande estar podendo realizar esse papo aqui com vocês todos os dias. É uma felicidade muito grande ver gente que eu não conhecia e que passou a interagir aqui, gente que eu conheço e que a gente tem convivência próxima e gente também que eu gosto muito, mas que pela vida acabou que a gente se afasta, né? Os caminhos constroem alternativas distintas. Então, nesse momento aqui, a gente está podendo se reaproximar dessas pessoas. É sempre uma alegria muito, muito grande, né? E aí, gente, feito esse agradecimento, eu queria dizer mais uma vez para vocês compartilharem esse perfil com os amigos de vocês. Vamos fazer esse diálogo crescer, vamos fazer esse diálogo se aprimorar. Sigam o Creomar aqui no Instagram, sigam o Creomar no Twitter. Sigam as páginas da Dharma aqui no Instagram e no Twitter. A gente está preparando um outro documento para a semana que vem, para uma necessidade que a gente tem identificado aí para tomadores de decisão nesse momento. E a gente vai colocá-lo aqui também, né? E qual é a nossa ideia? O que a gente quer conversar hoje? Nós vamos conversar de 2 tópicos específicos, tá bom? Lembrando, a gente vai fazendo a conversa aqui, vocês podem jogar perguntas e falar no momento que vocês quiserem. Na verdade, são 3 tópicos em específico, tá? Primeiro é o fato de que a trégua de Bolsonaro durou exatamente 24 horas. Na verdade, 12 horas, né? A trégua feita com um discurso que foi mais presidenciável se desfez muito rapidamente na manhã seguinte com uma série de posicionamentos e de falas e de composições que de fato demonstraram que o presidente não vai mudar em termos de posicionamento. Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é tentar compreender e entender quem está mudando. E aí quem está mudando, e a gente tem identificado mudanças fortes no discurso, é o ministro da Saúde, né? O ministro Mandetta tem mudado, o discurso do Mandetta tem mudado e a gente vai avaliar essas mudanças aqui. E o terceiro tópico, né, que a gente vai conversar aqui hoje também, diz respeito à construção, ou melhor, da tentativa de construção
por parte do chefe da Casa Civil, que é o general Braga Neto, de um discurso uniforme e de vender a ideia de que o governo tem uma proposição e um rumo. Esses são os nossos tópicos principais. A gente vai falar um pouquinho também do que está acontecendo no Equador, que é bastante grave. E aí, em específico, gente, sobre o Equador, é muito importante ver o que está acontecendo por duas questões. Primeiro, que é próximo, né? Apesar do Equador e do Chile não fazerem fronteira terrestre com o Brasil em termos de América do Sul, são países próximos. E no Equador específico, a gente tem visto um processo de falência da capacidade do governo de lidar com a crise. As imagens são muito dramáticas, tem corpos abandonados na rua, corpos sendo mexidos depois de terem sido abandonados. O que eu estou querendo dizer? Profanados mesmo. A pessoa morre na rua, infelizmente, como é um país com muita desigualdade, como o Brasil, as pessoas estão chegando lá, estão tentando tirar as roupas, os sapatos dessas pessoas que têm falecido na rua. Então isso é bastante triste, né? E eu creio que merece uma reflexão em termos de alerta para a gente. Então vamos lá, gente, falando um pouquinho desse processo que envolve a postura do presidente Bolsonaro e a sua insistência em determinado sentido em manter a ideia de um jogo duplo, né? Que significa dizer o quê? O presidente, nesta semana, fez uma fala pública que teve um tom daquilo que, em termos de análise, poderia ser dito como mais presidenciável, que significa dizer o quê? Ele baixou o tom, né? Porque o discurso da quarta-feira passada, da semana passada, realmente vai entrar para os anais da história como talvez um dos processos de comunicação política mais infelizes que se tem a notícia na história da República e da democracia brasileira. E nessa semana ele deu uma diminuída do tom em termos de discurso no horário nobre, né? Ele pediu uma rede de TV, um horário de rede de TV para falar. Só que em paralelo aconteceram dois processos. O primeiro foi que nas redes sociais dele nada mudou. E o segundo foi que, em termos de fala do presidente, depois que o teleprompter foi desligado, ele também não mudou. E aí aconteceram alguns fenômenos interessantes. O primeiro foi, o presidente postou uma imagem, né, do que seria atribuído ao Ceasa, em Minas Gerais, de que haveria escassez de alimentos. E logo depois essa imagem foi retirada porque o Ceasa se comunicou via as redes e o governo de Minas também dizendo que não havia escassez de alimentos. Então, isso mostra um padrão. E qual é o padrão? O presidente Bolsonaro provavelmente não vai conseguir mudar integralmente a sua postura dentro daquele dilema que a gente tem falado, que é o fato de que se o presidente cede em termos de discurso, ele perde base. E como ele tem se segurado hoje nessa base mais militante, mais fiel, ele não vai mudar o discurso. E o governo aposta que as medidas sociais, em determinado sentido, vão gerar resultados sobre os grupos mais pobres, fazendo com que eles comprem essa ideia de que o governo está preocupado com os mais pobres. Esse é o ponto, né? Isso gera uma outra questão que é fundamental em termos de análise de processo político e de tomada de decisão em políticas públicas. E eu já vi sua pergunta aí, tá, Gabriela? Eu já leio. Que é o fato de que, querendo ou não, o governo segue com um componente de disfuncionalidade. O que isso significa dizer para você que, de repente, não é egresso da área de ciência política ou algo do gênero, né? Todo processo decisório, gente, é baseado em atenção. Isso quer dizer, se a minha atenção é aquele jogo da luzinha com o gatinho, sabe? Quando você põe um pontinho de luz e o gato fica correndo atrás, ou brincar com uma bolinha com o cachorro, enquanto a atenção dele está na bola ou na luzinha, o mundo acaba. E em termos de ciência política e de análise política e de condução de políticas públicas é a mesma coisa. A atenção do tomador de decisão tem que ter um foco. O foco, por exemplo, pode ser a ponta dessa caneta. Se você estiver olhando para a ponta dessa caneta aqui, enquanto eu estou movimentando na tela, né? Você está vendo? Foca na caneta. Eu posso até fazer outra coisa aqui e você vai continuar olhando a caneta, certo? O que acontece? O governo tem apostado desde o início em fazer com que, ao invés de você olhe para a tampa da caneta, para a ponta da caneta, você olhe para a tampa.
Isso quer dizer, um exercício de diversionismo, que é o processo que a gente falou na live de ontem, que é a ideia da resposta simples para a pergunta complexa, tá? Isso, de fato, gera uma outra complicação. E essa complicação é que, em momentos de crise muito grave, mesmo o governo tentando pedir para você olhar para a tampa, você vai querer olhar para a ponta da caneta. E esse é o ponto. O elemento fundamental dessa relação entre o acessório e o principal é que, nesse exato momento, ao insistir na ideia do acessório e fazer uma concessão pequena à ideia de que o principal importa, o presidente cria um nível de disfuncionalidade e dá a percepção à sociedade de que o governo não sabe muito bem como agir. E aí nós temos dois indicadores que são importantes e que a gente falou lá no início da nossa live que nós vamos discutir hoje. Um é a mudança de discurso do ministro da Saúde, dois é o papel do Braga Neto na chefia da Casa Civil, tá? Mas antes desses pontos, eu vou à pergunta da Gabriela, que é a primeira. O senhor vê o discurso do presidente ter adotado uma retórica de se preocupar com as populações mais vulneráveis, ou seria um discurso populista pensando nas reeleições, já que as ações o contradizem? Então, Gabriela, uma questão fundamental aí é o seguinte, de fato há uma preocupação, há uma mudança gradual no discurso do presidente de um polo que era negacionista para um polo que estava baseado inicialmente, aí é o ponto fundamental. Como o governo tentou reagir? Primeiro negando. Quando a negação se tornou impossível, o governo partiu para um segundo slogan, que era a ideia de o Brasil não pode parar. A campanha não funcionou, né? Deu errado, inclusive com a justiça interferindo e fazendo com que o governo tivesse que voltar atrás. E aí o governo reinventou o seu mote. O mote agora é a ideia de que ninguém fica para trás. Então, o argumento narrativo do presidente é a ideia de que ninguém fica para trás, e esse argumento vai estar presente muito fortemente na fala do Paulo Guedes, na fala do ministro da Saúde, na fala de alguns outros ministros como o chefe da Casa Civil. Qual é a dificuldade desta fala, Gabriela, nesse exato momento? É que o governo ainda tem muita dificuldade de articulação para fazer com que os processos girem, né? E quando eu estou dizendo de processos girarem, basicamente eu estou falando de elementos concretos e simbólicos que façam de fato com que você tenha a possibilidade de mostrar ao cidadão que os problemas estão sendo resolvidos. E esse talvez seja o maior pecado do governo Bolsonaro até o presente momento, tá? E lembrando, isso não tem a ver com gostar ou não da presidência da República. É um processo, o que a gente está fazendo aqui todos os dias é um processo de análise política continuado, tá bom? Então, o que a gente tem? À medida que o governo tentou um primeiro slogan, uma primeira estratégia de comunicação política, e essa estratégia fracassou, na verdade, essa é a terceira estratégia, né? A primeira era fingir que nada acontecia, a segunda era o Brasil não pode parar, a terceira é ninguém fica para trás, né? Dá tempo ainda, Gabriel, seja bem-vindo. Esses três momentos narrativos mostram que a tentativa do governo de ajustar o curso do barco em meio ao temporal, entende isso? Você tem uma tempestade e o governo está tentando ajustar o curso. Me parece que essa última narrativa é a mais eficaz em termos de comunicação política, porque ela ajuda o presidente a construir um tipo de base que ele não possuía no momento da negação. Porque é importante entender o quê? À medida que o presidente assumiu a postura de negação, ele perdeu a classe média que votava nele, né? Ah, mas aí você vai dizer, mas tem meu tio que continua sendo bolsonarista. Sim, né? O núcleo duro de apoiadores mais radicais, né, mais convictos, esse nunca degrada, tá? Vamos trabalhar com um paralelo, por exemplo, com aqueles que são os militantes mais fortes em termos de Partido dos Trabalhadores para trabalhar contra o lado. Tem uma turma que nunca abandonou o PT. O fato é que há aqueles que são apoiadores mais e menos convictos, e o swing, o balanço desses apoiadores é o que dá a capacidade de vitória em termos eleitorais. E aí, de fato, o que nós temos hoje? Com as duas narrativas iniciais que foram bastante desastradas, a primeira de negação e a segunda de construir uma ideia de que o Brasil não pode parar,
o governo se viu numa situação em que a sua popularidade foi derretendo no curso do tempo. Esse derretimento de popularidade levou o governo a tentar fazer medidas concretas para reassumir o curso do controle da situação. E aí vem, a primeira dessas medidas foi tentar reformular o discurso. E o discurso agora vem nessa ideia de que ninguém fica para trás, aproveitando o fato de que o Congresso Nacional aprovou o auxílio emergencial, né? Que é o auxílio de R$600. Qual é o problema do ponto de vista prático? O governo tem uma dificuldade de iniciar os pagamentos. E aí quando o ministro responsável, que é o Onyx Lorenzoni, e o Paulo Guedes dizem que vão demorar, vai começar em 16 de abril o pagamento, ou não sabe como vai pagar, por exemplo, os informais, isso transmite a ideia de que o governo não sabe muito bem como vai resolver o problema. E isso é tudo que o governo não precisa agora, isso é tudo que a sociedade não precisa agora. Entende isso? E aí vem, de outro lado, a fala do presidente oscila, porque ao mesmo tempo que ele quer transmitir a preocupação com a ideia de que nenhum brasileiro vai ficar para trás, em sintonia com Guedes, em sintonia com o Onyx Lorenzoni, em sintonia com o Braga Neto, de outro lado, o presidente tem enorme dificuldade de construir o quê? Uma narrativa continuada. Porque aí, por exemplo, hoje de manhã o presidente soltou uma frase que era: eu não posso pedir para o ambulante não ir para a rua, né? Por mais que isso possa ser sincero, o presidente deve lembrar que há um benefício que vai ser pago para esse ambulante, para ele não ir para a rua. E aí essa é a dificuldade que tem se colocado aqui. E a partir desse prisma, e aí a gente volta lá na ideia de diversionismo e de disfuncionalidade do governo. A partir desse prisma, duas coisas têm acontecido em termos de tomada de decisão política, tá? E aí vem uma informação importante colocada aqui pelo Matheus Atanã, um amigo nosso muito querido, que está sempre divulgando e trazendo informações nas lives, né? Obrigado, Atanã. Até agora não saiu a sanção do chamado Corona Voucher, que é o auxílio emergencial, no Diário Oficial, né? A gente espera que saia. Eu estou observando, o pessoal do time está observando, mas até agora nada. Isso passa uma imagem contraditória. À medida que a gente tem essa imagem contraditória, boa tarde para quem está chegando, sejam bem-vindos. À medida que a gente tem essa imagem que é contraditória, Gabriela, qual é a grande questão aí? Dois fenômenos têm acontecido, né, dentro da tomada de decisão do governo. O primeiro é o fenômeno que envolve o próprio ministro da Saúde, que significa dizer o quê? O ministro da Saúde mudou a sua fala, né? E ele mudou a fala em que sentido? Vamos pegar uma linha do tempo. Se a gente fosse desenhar um gráfico aqui, a gente ia dizer assim, ó, o ministro da Saúde no início da crise tinha uma fala técnica, aí em algum momento da crise ele oscilou no sentido de tentar compor com o presidente Bolsonaro, em algum momento ele chegou num platô dessa tentativa de composição com o presidente Bolsonaro, e o platô, isso quer dizer, o topo dessa tentativa de composição com o presidente Bolsonaro veio quando? Veio quando na sexta-feira passada o ministro Mandetta chamou a imprensa de tóxica, né? Ele usou um termo que parecia isso, era tóxica, daninha, falou para as pessoas não ligarem à TV. Ele chegou nesse platô. Em algum sentido, o feedback recebido por ele, né, de ter chegado nesse platô de composição, junto com questões que envolvem a própria tomada de decisão do governo nesse momento, e o fato de que claramente o ministro da Saúde e o presidente não falam a mesma língua, fez com que o ministro da Saúde recuasse. E ele voltou para um patamar de fala técnica. Se vocês observarem as falas do ministro da Saúde, né, ontem, e provavelmente alguma fala que ele fizer hoje ou nos próximos dias, vai estar muito clara nesta fala o fato de que a todo momento em que é provocado, o ministro da Saúde diz o quê? A minha fala é técnica, eu me baseio em ciência, eu não vou fazer composição política. Inclusive ontem ele soltou uma fala muito interessante em que ele disse o quê? Quando o presidente convocou um grupo de pesquisadores para visitarem o Palácio do Planalto e o ministro da Saúde não foi convidado, na hora que a repórter perguntou isso a ele durante a coletiva no Palácio do Planalto, ele disse, olha, existe a questão técnica e eu sou um médico e eu vou lidar com a questão técnica, científica, dados. E existe a questão política e as pessoas que querem se preocupar com a narrativa política devem fazê-lo e eu não vou recriminá-los. Isso mostra que há o quê? Uma divisão dentro do governo,
né? Você tem toda uma questão técnica sendo tratada pelo Ministério da Saúde e você tem um grupo político que tenta orientar o presidente do ponto de vista político e ideológico. Essa orientação política e ideológica, gente, é o que fez o presidente na semana anterior fazer aquele discurso, né? E é o que fez o presidente nessa semana fazer um outro discurso distinto. A questão fundamental é que aí você vai ter duas alas nesse exato momento disputando a atenção e influência sobre o presidente. De um lado você tem um pessoal que é egresso das Forças Armadas, com o Braga Neto, que é o terceiro ponto da nossa live, e de outro você tem aquele grupo tradicional, que são os ideológicos, né? E essa dificuldade tem dado um nível de disfuncionalidade ao governo. Por quê? Porque são muitas decisões a serem tomadas de maneira muito rápida e nenhuma delas se tornou mais simples, tá? E aí eu vou fazer uma pausa que a Fernanda fez uma pergunta, né? Como você avalia as alianças improváveis que começam a aparecer a partir de agora na contramão do governo? Por exemplo, o Lula hoje, por meio do seu Twitter, elogiou o trabalho do Dória. Então, essa pergunta é excelente, Fernanda, excelente mesmo. O que a gente tem? Não há vazio de poder em política. Então, a primeira fase do discurso do Bolsonaro, que foi da negação ao Brasil não pode parar, serviu muito bem para vários governadores construírem um palanque e uma lógica de projeção, né? E em específico, falando do Dória, o Dória percebeu duas janelas de oportunidade. Primeira, ele precisava vocalizar o incômodo de um pedaço considerável da sociedade brasileira com o fato de que o presidente não tinha uma postura considerada presidencial por essas pessoas. Significa dizer o quê? Enquanto que o presidente estava na negação para agradar o seu núcleo duro de votantes, existia o resto da sociedade brasileira que podia se dividir em dois grupos. Um grupo que não está entendendo o que está acontecendo, né? E esse grupo é significativo, e um outro grupo que entende o que está acontecendo e está preocupado com o fato das políticas públicas não estarem criando soluções para esses processos, né? O governador João Dória percebeu o quê? Que ele podia falar com esses dois outros grupos. Então ele passou a criar coletivas que eram uniformes e muito didáticas e passou a se posicionar criticamente em relação ao presidente para dizer, olha, isso aí está errado, o senhor deve ser presidenciável. Esse processo gerou uma outra janela de oportunidade, à medida que o presidente fez um discurso em que ele baixou o tom, mas a trégua não chegou no Twitter, né? O que eu estou querendo dizer? As redes sociais do presidente continuaram criando essa dicotomia, essa lógica de embate, né? Que foi o Dória baixou o tom e aproveitou-se do fato de que o ex-presidente Lula fez uma fala dizendo, olha, o trabalho está sendo bem feito pelos governadores. E aí o Dória vai e se coloca para a sociedade como um moderado, dizendo, olha, esse não é o momento de bandeira, o vírus não escolhe ninguém, né? E nisso eles estão certos, né? O vírus não faz seleção, todo mundo é pego, todo mundo é potencialmente infectável nessa coisa, né? E aí esse processo tem aberto uma nova janela de oportunidade que coloca o presidente diante de mais uma escolha difícil. E aí um ponto fundamental é, à medida que essas escolhas difíceis vão se tornando cada vez maiores, há um novo elemento de contato aí, que é o fato, né, de que os dois grupos dentro da presidência da República começaram a se articular, aquele grupo militar e o grupo ideológico, eles começaram a se articular no sentido de tentar prover soluções para o presidente da República, né? O grupo ideológico começou a fazer o quê? O grupo ideológico começou a tentar encontrar uma nova saída narrativa. Essa nova saída narrativa está expressa na ideia de ninguém fica para trás. E a gente já falou disso uns minutinhos atrás, né? O segundo componente que vem dessa ala militar é a tentativa de criar o quê? Uma ideia de que o governo tem articulação e uniformidade nas suas decisões. E aí eu já havia falado no início dessa semana, ali na segunda, na terça-feira, acerca do fato de que houve uma transformação na forma como o governo faz as coletivas e se comunica. É tudo dentro do Palácio do Planalto, é tudo sob a liderança do general Braga Neto, para tentar mostrar para as pessoas que o governo não só sabe o que está fazendo, mas sabe como está atuando diante da situação que é complexa.
Esse esforço do Braga Neto, então, de trazer as rédeas e dizer, olha, nós estamos aqui diante de uma situação em que a gente tem articulação, o governo sabe o que está fazendo, o governo sabe para onde ir, e colocando todos os ministros à fala, tem dois objetivos principais, né? O primeiro é diminuir o dano sobre a imagem do presidente Bolsonaro, que vem, querendo ou não, castigada, né? E aí é importante entender isso, se no momento em que existia uma situação de normalidade, alguns elementos mais particulares ou peculiares da forma do Bolsonaro fazer política, isso significa dizer a sua espontaneidade, a ideia de falar o que vem à cabeça, a ideia de não fazer composição, a ideia do confronto, tudo isso era visto como normal, aceitável e bom pelos seus apoiadores, né? Nesse exato momento, nós temos uma situação que é nova, que é o fato de que há uma crise muito grande e esses elementos que eram vistos anteriormente como positivos se tornam agora elementos de risco para o presidente e para o seu próprio governo. Então entra em campo o general Braga Neto com a ideia de vender o quê? De dizer, olha, vamos fazer as coisas de um jeito distinto, né? O governo tem uma centralidade de operações, os ministros estão aqui, cada um deles tem coisas a serem entregues, né, nesse processo, e de fato nós temos aqui como um desafio claro, né, a necessidade de criar uma nova estrutura, né? E essa nova estrutura de fato tem como resultado fundamental, ou a necessidade fundamental, levar esse processo para uma nova escala. E aí o que acontece? Esse processo que começou essa semana sob a tutela do Braga Neto ainda não tem resultados práticos. Não tem resultados práticos porque nada de prático ainda foi resolvido, a não ser no seu segundo elemento. Lembra, o primeiro era proteger o presidente de danos e o segundo era o quê? O segundo era, de fato, isolar, ou melhor, criar um elemento de arrasto que diminuísse o crescimento da popularidade do ministro da Saúde. Nesse aspecto, essa tendência tem tido validade, que significa dizer o quê? Todos os ministros falam e o ministro da Saúde fala depois de todo mundo, mas ele não fala no Ministério da Saúde, ele fala sempre dentro do Palácio do Planalto e ele fala sempre debaixo da tutela específica do gabinete da Casa Civil, né? Esses componentes, então, fazem o quê? Esses componentes, de fato, vão gerando um novo desenho. O fato é saber o quê? Se esse novo desenho vai efetivamente resultar em um componente de vitória, em um componente de vitória em termos de comunicação política, e isso, de fato, resulte para o presidente em específico e para o seu grupo político na possibilidade de crescimento e de retomada de uma situação de controle. O desafio, então, fica agora em que sentido? Quais são as certezas que a gente tem? De um lado, o presidente não vai ceder, ele vai continuar confrontando, dobrando a aposta, por mais que existam solicitações para que, de fato, haja uma postura que seja mais comedida, sempre que o presidente tiver oportunidade, ele vai para o confronto. Essa é uma certeza. De outro lado, a gente tem que está muito claro que o ministro da Saúde, até o presente momento, desistiu de qualquer ideia de composição, né? Muito ao contrário, ele está se colocando em um posicionamento que é: eu sou médico, eu tenho um determinado tipo de olhar sobre a realidade, eu seguirei baseado nesse tipo de olhar daqui por diante, né? Então, o que eu vislumbro há uma possibilidade muito clara de que em algum momento o ministro da Saúde, ou resolvida a crise, ou surgido um novo componente de crise que gere dificuldades, o ministro da Saúde saia do governo. Isso me parece muito claro, em algum momento ele vai sair. A gente não sabe como nem quando, mas em algum momento esse processo vai acontecer, porque me parece que está muito claro, em termos de análise de discurso e de postura, que há um rompimento, né? Estes elementos, por sua vez, então, geram o quê? Geram, de outro lado, o esforço, né, do chefe da Casa Civil por construir, né,
uma lógica discursiva amparada na ideia de que tem governo. E aí o primeiro ponto é um elemento prático. O governo federal anunciou a ideia de que o primeiro hospital de campanha federal será feito aqui em Águas Lindas, que é uma região muito carente, muita concentração urbana e um risco muito grande de disseminação do Covid-19. Essa é uma boa ideia? Essa é uma ideia excelente. Essa é uma boa notícia? Essa é uma notícia excelente. Qual o problema? A sociedade precisa de um número maior de notícias boas. E esse talvez seja o maior desafio do governo Bolsonaro até aqui, né? O governo tem tido dificuldade em escalonar as boas notícias. E essa dificuldade em escalonar as boas notícias faz com que o governo perca o embate narrativo. E o governo está perdendo o embate narrativo para quem? Está perdendo o embate narrativo para os governadores, está perdendo o embate narrativo para a mídia e está cada vez mais isolado. Porque entendam o seguinte, à medida que o presidente fez aquele discurso que foi visto como normal na terça-feira de noite, não é isso? Terça-feira de noite? Exatamente. O desdobramento teórico desse discurso normal seria uma maior aproximação com as casas legislativas, nem que fosse simbolicamente, né? Só que, de fato, isso não aconteceu. Os movimentos emanados do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado, do STF, foram tímidos. E foram tímidos por quê? Porque havia, né, em determinado sentido, uma percepção de que o presidente, de fato, não manteria aquele posicionamento por mais do que algumas horas. E isso se manifestou em que sentido? Isso se manifestou à medida que as redes sociais do presidente não deram um sinal de trégua, como foi dado um sinal de trégua no pronunciamento em rede nacional, né? E o próprio presidente na manhã seguinte já começou com a hostilidade de novo, né? Então, assim, o que parece acontecer? O governo tem se dividido em pedaços. Você tem o presidente falando o que quer falar e seguindo o seu processo que é um tanto quanto de palanque. Você tem, de outro lado, o Ministério da Saúde tentando articular uma lógica de combate, de prevenção ao Covid mais próximo dos governos estaduais, e você tem, de outro lado, a Casa Civil tentando colocar uma espécie de rumo, dizendo, olha, o governo tem rumo, o governo tem direcionamento. Esse processo, em termos de validação e de capacidade das políticas públicas, é muito ruim para a sociedade. Por quê? E aqui a gente vai lá no nosso ponto extra de hoje, né? Que é falar de algo que está acontecendo aqui próximo de nós. E eu entendo que a situação na Itália é dramática, eu entendo que a situação na Espanha é dramática, eu entendo que a situação nos Estados Unidos é dramática. Mas me parece que a sociedade brasileira, ou uma parte da sociedade brasileira, ainda não conseguiu compreender o nível de dramaticidade do que se passa hoje. Por quê? Porque não tem nada perto. E aí, no Equador, que é um país da América do Sul, a gente tem características de processo político muito próximas às que estão acontecendo com alguns indicadores em termos de Brasil, né? Que é a dificuldade do Estado, do governo de direcionar esforços, ter atenção, saber onde é o foco da crise. É um fato de que é um país que também não tem uma enormidade de recursos disponíveis, né? E aí o Estado brasileiro não tem uma enormidade de recursos disponíveis para atuar diante da crise. E eles bateram cabeça na hora de escolher as prioridades e de atuar em termos de políticas públicas. À medida que eles bateram cabeça, gente, o que está acontecendo no Equador? Uma tragédia humanitária, né? Os corpos estão se avolumando nas ruas. Significa dizer o quê? Que é o fenômeno que a gente não quer que aconteça no Brasil. Tem gente morrendo de Covid e sendo colocada no meio da rua, ou melhor, morrendo no meio da rua porque não teve acesso ao hospital, morrendo no meio da rua porque o sistema colapsou. E na cidade de Guayaquil, né, que é uma das cidades mais importantes do Equador, neste exato momento, hospitais, postos de saúde, necrotérios estão todos colapsados. Significa dizer o quê? Eles não têm como lidar com a demanda de doentes e com a demanda de corpos, tá?
E qual é o papel das políticas públicas nisto? Né? Políticas públicas bem organizadas de fato conseguem diminuir os danos do problema. E aí eu vou dar um paralelo para um outro estado que está passando por um processo de tragédia. Nós já falamos disso aqui em lives anteriores. A Itália sofre com uma tragédia. Mas graças ao fato de que em algum momento a resposta do governo italiano, depois de terem errado muito, vamos dizer isso, eles erraram muito e em um momento eles viraram a curva e começaram a querer acertar. Na hora que eles começaram a acertar, o que eles conseguiram fazer como ponto fundamental e essencial? Né? Hoje você tem cooperação hospitalar entre Itália e Alemanha. Né? Os italianos estão mandando doentes da Itália para a Alemanha porque na Alemanha você tem ainda leitos. Então, esse é o ponto, o dilema, né? E por isso temos feito essas conversas aqui, para que você como cidadão consiga entender o que está acontecendo e consiga também cobrar as autoridades acerca do que está acontecendo, né? Em termos de análise, nós temos de fato que construir junto com o governo, né, sociedade e governo, em todos os níveis, quais são as prioridades para impedir que o sistema colapse. E nisso, gente, as evidências que nós temos são de que fechar escolas, diminuir o ritmo do comércio, por mais que tragam riscos do ponto de vista econômico, e a segunda onda é inevitável em algum sentido, resolve dificuldades do ponto de vista fitossanitário. E esse é o ponto. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com o caso do Distrito Federal. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação, eu moro em Brasília, né? O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a tomar medidas restritivas. No Distrito Federal, nós ainda temos, nesse exato momento, que a curva de contágio está abaixo da capacidade de pressão dos leitos hospitalares. Isso é ótimo, isso nos dá sobrevida. Tanto que provavelmente as medidas restritivas serão prorrogadas aqui. Tá? Esse é um ponto importante. E aqui um comunicado da Gabriela: o Bolsonaro afirmou há pouco que o Corona Voucher começará a ser pago semana que vem, mas ainda nada no Diário Oficial da União. E aí esse é um problema, não adianta o presidente falar que vai ser pago se ele não sancionou a lei. Ele precisa sancionar o decreto. Se vai ter veto ou não é outra questão, gente, mas precisa. E aí vem uma outra questão importante em termos de Congresso. A Câmara dos Deputados tem assumido um enorme protagonismo nessa questão e provavelmente a gente vai ter nos próximos dias a aprovação de um orçamento de guerra, que é uma questão importantíssima para esse processo. Aí vem uma outra pergunta da Gabriela. Professor, o Covid trouxe à luz os pequenos, entre aspas, vários problemas que a sociedade tem, falta de saneamento básico, desigualdade. Eu não usaria as aspas não, tá, Gabriela? Eu creio que o Covid trouxe para nós, no Brasil, o preço da conta de nós não termos feito o dever de casa em várias agendas, né? Nós não fizemos o dever de casa em termos de educação, nós não fizemos o dever de casa em termos de saúde, nós não fizemos o dever de casa em termos de saneamento e a conta está sendo cobrada agora. Eu acredito que essas falhas infraestruturais vão cobrar o seu preço, que pode ser um preço menor se a gente tiver a capacidade de fato, estabelecer as prioridades, ter um foco de atenção e gerar resultados, né? Mas o desafio está aí, o desafio é grande, tá bom? Tem uma pergunta da minha irmã aqui, gente. O governo da Bahia já disse que as escolas ficarão fechadas por 3 meses. É precipitado? Então, eu não sei dizer se é precipitado, irmão, porque de fato o que nós temos aí é o seguinte, não dá para entender a curva de contágio, né? Então, talvez seja melhor dizer que você fechou as escolas por 3 meses para reduzir o volume de pessoas nas ruas, e esse é um ponto importante. Há alguma desinformação nisso, né? E lembrando, eu não sou epidemiologista, eu trabalho com ciência política, análise política e políticas públicas. Mas o que acontece? Pessoas jovens também morrem de Covid-19, tá? Pessoas jovens também morrem de Covid-19. A questão fundamental é que, na maioria dos casos, em pessoas jovens, o que acontece é que ela apresenta sintomas leves, mas como ela volta para casa, ela contamina os idosos e os mais velhos. E aí vem, um país como o Brasil tem uma enorme quantidade, principalmente nos estratos sociais mais baixos, né? Você pode consultar a PNAD, que é a Pesquisa Nacional, a Pesquisa Nacional Domiciliar, né? Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar.
A PNAD mostra que há um número enorme de famílias que são intergeracionais. Significa dizer o quê? Mora avô, pai e neto na mesma casa. Quando você reduz a possibilidade de contágio via fechamento das escolas, o que você está fazendo? Você está, de fato, impedindo que aquela criança seja contaminada e que aquele contágio chegue em casa, contamine o avô e o pai fiquem doentes e o avô possivelmente morra. Esse é o esforço. Então, nesse sentido, a medida é boa. O que você tem que fazer depois é criar regras de compensação, que seja em termos de carga horária ou de dias letivos, não se sabe ainda. O fato é, essa crise, gente, é a maior crise que o Brasil já visualizou na história e talvez seja a maior crise da nossa geração em termos globais. Não há muitas alternativas e pensar que as coisas vão ser normais só porque a gente quer que elas sejam, elas não serão. Esse é um fato, né? É a PEC 1020, né, Gabriela? PEC, orçamento de guerra, obrigado. Aqui um comentário da Yara. Minha irmã é do MPDFT e está diretamente nas tomadas de decisões. Ela disse que, aparentemente, as medidas tomadas estão colaborando para o achatamento da curva. Legal, excelente. Mas ela está sempre impressionada com as decisões do presidente, que não está colaborando para o diagnóstico rápido dos pacientes. Então, tem uma questão importante sobre o diagnóstico, né? Primeiro, uma excelente notícia para todos nós aqui, se a curva está mais baixa do que aquilo que a gente precisa. Tem uma questão fundamental sobre os testes, né? E isso é importante, o ministro da Saúde disse outro dia. E aí entra num aspecto econômico do nosso papo. Gente, não há testes para todo mundo, infelizmente. Não há insumos para produzir a quantidade de testes que a gente precisa, né? Então tem uma dificuldade, para vocês terem uma ideia. Ontem, o Ministério da Saúde recebeu um primeiro grupamento de 500 mil testes, né? É o teste que os europeus têm usado, que é o chamado teste rápido. Como eles não têm testes para todo mundo, eles vão testar pessoas específicas que apresentam, primeiro os profissionais da saúde, depois pessoas que apresentam sintomas e por aí vai. Mas há uma dificuldade enorme em termos dos insumos. Para vocês terem uma ideia, a Índia produz mais de 90% dos insumos para remédios do mundo, né? Essa notícia foi dada pelo ministro da Saúde ontem. E aí o que a Índia fez? Ela fechou, o premier da Índia fechou. Os insumos não saem. Primeiro tem que atender todos os indianos, depois vão sair. Isso vai obrigar, em termos de mundo pós-Covid, que a gente repense a lógica de produção dos insumos médicos em um país como o Brasil. A gente vai ter que produzir alguma coisa em casa em termos de emergência, em termos de cuidado e de plano de contingência. Eu creio que o grande desafio aí é saber como de fato nós vamos lidar com isso no futuro, né? Qual é o mundo que fica no pós-Covid-19, né? Fernanda, sua pergunta só veio pela metade. Você pode me mandar aí de novo? Porque aí a gente consegue responder. Falando sobre testes também, o Ministério da Saúde disse que vai começar a implementar uma lógica de testes de drive-thru, né? Isso quer dizer, você está na rua e você é testado. A questão é a quantidade de insumos para fazer esse processo, né? Questão de segurança nacional, sem sombra de dúvida, né? Eu creio que uma das grandes lições que esse momento vai passar para a gente em termos de realidade, de condução e de construção de políticas públicas é que a ideia de que saúde pública é uma questão de segurança nacional nunca ficou tão clara. E talvez isso seja o principal legado que a gente tenha que lidar. Olha aí, um comentário da Yara, né? O Canadá e outros países do mundo também não possuem testes suficientes, né? Aí vem aqui o comentário da Fernanda, obrigado. Os lotes estão contados. Muitas universidades e institutos federais estão trabalhando nessa linha. Será possível que tenhamos o suficiente para testar todos? Todos nós não testaremos, Fernanda. Assim, eu creio que nem na Coreia do Sul e nem na Alemanha se testou todo mundo. A questão é que você, tendo uma capacidade de testagem que chegue ali a uma porcentagem consideravelmente importante das pessoas, a gente consegue, de fato, mitigar os efeitos da doença, né? Eu sei, por exemplo, que uma indústria sul-coreana que criou o teste, que é esse teste de 6 minutos, está produzindo 300 mil testes por semana. 300 mil testes por semana, mas aí faz uma conta, vamos fazer uma conta de padaria aqui,
são, sei lá, 7 bilhões de pessoas no mundo, 300 mil testes por semana, demora um tempo para atender todo mundo. Eu nem estou falando dos 200 milhões no Brasil, estou falando dos 6 bilhões globais, né? Esse é o ponto. E aí vem, Leonardo pergunta, Grão-Mar, o Bolsonaro disse em seu pronunciamento de terça que determinou que o exército brasileiro produzisse hidroxicloroquina em grandes quantidades. Qual a sua opinião sobre? Então, Leonardo, assim, o presidente pode determinar o que ele quiser, né? O ponto fundamental é que me parece que ainda não há, e aí lembrando, eu não sou médico, não há nenhum comprovante específico de que a hidroxicloroquina seja fundamentalmente eficaz em todos os casos que envolvem o Covid-19. E aí a gente cai naquele problema que tem uma fala que é política e um componente retórico, tem de outro lado o embate do ponto de vista do campo de batalha técnico, que é a turma da saúde, e de outro lado ainda tem o fato de que o governo tem que construir uma narrativa que permita a ele passar por isso, transmitindo confiança às pessoas e com o menor nível de dano possível. Talvez esse seja o grande dilema. Eu creio que nesse aspecto aí, a insistência do presidente em forçar a mão em alguns tipos de fala faz com que ele perca tempo, oportunidade e desidrate em popularidade, né? Se a gente for trabalhar, por exemplo, em paralelo com o que tem acontecido com Donald Trump, Donald Trump tem gradualmente se tornado mais e mais estadista e gradualmente abandonado mais e mais a retórica de que não resolve o problema, né? Enquanto que o presidente Bolsonaro ainda é oscilante nesse aspecto e essa oscilação tem um custo, né? Gente, 47 minutos de live, eu queria agradecer a vocês, foi muito legal. Se alguém tiver alguma pergunta última, né, eu acho que hoje foi bem produtivo. Caso não, eu vou encerrando por aqui. Eu queria dizer que é sempre um prazer estar com vocês nesse diálogo, todos os dias a meio-dia. Minha comadre Roberta, que está por aí, disse que o horário não é dos melhores, porque é a hora que a gente começa a fazer comida, mas aí atrasa um pouquinho a comida, que aí fica com um pouquinho mais de fome, come melhor, né? O importante é a gente estar aqui nesse horário, dialogando, construindo e avançando. Gente, é um prazer estar fazendo esse diálogo com vocês. Amanhã ao meio-dia a gente está aqui de novo, né? Eu peço para que vocês compartilhem isso com os amigos, compartilhem isso no perfil do Instagram de vocês, e peço para que vocês sigam esse perfil, recomendem que esse perfil seja seguido. Leonardo, é verdade, ontem a gente não conseguiu compartilhar a live no YouTube, isso é importante, porque a internet caiu em todo o bairro aqui, então acabou a luz, acabou a internet e a gente não conseguiu compartilhar a live. Mas hoje a gente vai conseguir, e aí vamos colocar depois no YouTube, coloca lá o linkzinho, né? Mas é isso, gente. Por favor, recomendem o perfil aos colegas, recomendem o Creu-Mar no Instagram, recomendem o Creu-Mar no Twitter, recomendem a Dharma no Instagram, recomendem a Dharma no Twitter. A gente está aqui para tentar produzir o diálogo mais produtivo possível e fazer com que todos nós possamos passar por isso da melhor maneira possível. Então, no mais, lavem as mãos, se puder, fique em casa, cuida dos seus idosos. Está tendo vacinação para H1N1, leva os idosos para vacinarem contra H1N1, né? Fiquem com Deus, fiquem bem e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se cuidem, tá bom? Um beijão!